Olá! Neste vídeo da série FGTS Digital na Prática, produzido pela Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, mostraremos na prática como complementar a base de cálculo da multa do FGTS no módulo Remunerações para fins rescisórios, por meio da importação de arquivo para um único empregado. Ressalta-se que, no nosso exemplo, somente utilizamos dados fictícios de empregador e trabalhadores. Vale lembrar que este vídeo dá continuidade aos vídeos anteriores. Em síntese, temos a seguinte situação. Este empregado foi desligado por motivo que gera o direito ao pagamento de indenização compensatória. Ao acessarmos o módulo Remunerações para fins rescisórios, verificamos inicialmente que não constavam todas as remunerações relativas ao período do contrato de trabalho e a indenização compensatória não foi calculada automaticamente pelo FGTS Digital. Por isso, utilizamos a importação de um arquivo com layout pré-definido para importar as remunerações anteriores à data de entrada em produção do FGTS Digital, o que possibilitou o cálculo em lote da multa rescisória para vários trabalhadores, inclusive o trabalhador que utilizaremos de exemplo neste vídeo. Atenção! Remunerações de competências a partir da entrada em produção do FGTS Digital somente poderão ser editadas via transmissão de eventos periódicos ao e-social. Esses dados são automaticamente internalizados no FGTS Digital. No entanto, nesse arquivo, gerado supostamente a partir de um sistema de folha de pagamento, não constavam todas as remunerações faltantes. Assim, o valor da indenização compensatória foi calculado após a importação e enviado para o gestão de guias. Neste caso, o histórico de remunerações ficou com status concluído incompleto. Assim, necessitamos realizar a edição das remunerações faltantes. Então, suponhamos que, em relação ao terceiro vínculo, verificamos que seus dados constavam, por exemplo, de um segundo programa de folha de pagamento. Vamos utilizar a importação de outro arquivo com layout pré-definido. Neste exemplo, o arquivo conterá dados apenas de um empregado. Vamos importar as remunerações anteriores à entrada em produção do FGTS Digital, o que possibilitará a edição dos dados não preenchidos de competências anteriores à entrada em produção do FGTS Digital. Essa funcionalidade permite importar dados de um único trabalhador, sem que o cálculo da indenização compensatória seja concluído automaticamente e enviado para a gestão de guias. Para isso, vamos acessar o módulo Remunerações para fins rescisórios. Podemos utilizar o filtro Matrícula. Clique em Pesquisar. O status do histórico de remunerações desse empregado está concluído incompleto, o que ocorreu após a importação do arquivo com dados de vários trabalhadores. Vamos clicar em Editar. A nova funcionalidade que será apresentada está no fim desta tela de Editar histórico de remunerações. Para utilizá-la, vamos clicar em Importar arquivo. Antes de selecionar o arquivo para importar o histórico de remunerações, veja os alertas. Os arquivos devem ser no layout pré-definido. Clique aqui.
O layout do arquivo é bem simples e já foi divulgado no portal do FGTS Digital e está disponível para consulta. Provavelmente, o sistema de folha de pagamento que cada empregador utiliza passará a gerá-lo. No nosso exemplo, cada um dos sistemas de folha de pagamento geraram um arquivo no layout de importação. Este é o arquivo que iremos importar agora. Vamos relembrar? Nas linhas iniciadas por 1 de identificação do trabalhador, são informados o CNPJ básico ou o CPF do empregador, o CPF do empregado desligado, a data de admissão, a matrícula informada ao E-Social e a categoria do trabalhador sem vínculo de emprego, se for o caso. Esse último campo não deve ser informado para as demais categorias. Nas linhas iniciadas por 2, são informadas as remunerações do trabalhador de acordo com a competência. Para isso, o empregador deve prestar as seguintes informações: a competência, a categoria, a remuneração base de cálculo do FGTS, a base de cálculo do 13º salário na competência, ou preencher o último campo com S, se não houver base para o FGTS na competência. Uma vez configurado o arquivo, vejamos os demais alertas. É necessário que o padrão monetário do período compreendido entre março de 1994 a junho de 1994 esteja em URV. Os valores serão calculados considerando a UFV. Neste caso, somente vamos importar remunerações de 2022. Caso não seja observado o layout em qualquer das linhas, nenhum dado do arquivo será processado e o empregador terá que corrigi-lo e repetir a operação. Será advertido do primeiro erro encontrado. Por fim, deve-se selecionar o arquivo desejado, clicando no ícone Selecione o arquivo da tela de importação. O formato do arquivo deve ser do tipo .csv ou .txt, contendo até 5.000 linhas e ter um tamanho máximo de até 130 KB. Se uma dessas condições não for respeitada, o arquivo é rejeitado e a importação não ocorrerá. Agora, basta confirmar. Após a importação, veja que o status do histórico de remunerações continua como concluído incompleto. Atenção! Esta ainda é uma versão de edição, que não foi enviada para o gestão de guias. Veja que o valor calculado da indenização compensatória na tela Editar Histórico de Remunerações, neste momento, é diferente do valor apurado na tela Gestão de Histórico de Remunerações e na tela Gestão de Guias. Na tela Editar Histórico de Remunerações, foram incluídas as remunerações de 2022 para fins de cálculo da multa rescisória. Essas remunerações estavam contidas no arquivo que importamos. Por fim, vamos consultar quais competências ainda não foram preenchidas. Vejam que todas são posteriores à data fictícia de entrada em produção do FGTS Digital. Assim, essas competências somente podem ser editadas via E-Social. Após a transmissão de eventos relativos a essas competências, as informações transmitidas serão internalizadas no FGTS Digital. O histórico de remunerações retorna
para o status pendente, mas as informações já editadas ficam salvas na tela Editar históricos de remunerações. Vejam que esse trabalhador estava afastado por motivo de doença não relacionada ao trabalho. O respectivo evento foi transmitido ao e-social e essa informação foi internalizada no FGTS Digital. Agora, basta concluir e enviar para a gestão de guias. Por fim, é preciso ressaltar que a Secretaria de Inspeção do Trabalho recomenda a utilização do método de cálculo da indenização compensatória a partir da informação de todas as remunerações. As funcionalidades que demonstramos foram disponibilizadas no módulo Remunerações para fins rescisórios, de modo a facilitar o preenchimento das informações pelo empregador. No próximo vídeo, trataremos do segundo método de cálculo da indenização compensatória, ou seja, por meio da utilização do valor base para fins rescisórios. Não percam o próximo vídeo. Até lá!